Olá, amigos e amigas do Ter Saúde! Mais um dia estamos juntos, coisa boa! Muito obrigada pela sua presença aqui. Sempre muito bom, a gente faz o Ter Saúde com muito carinho, eu e a minha equipe, pensando em auxiliar, em levar uma coisa boa para você, que te ajude a ter mais saúde, compreender o que está acontecendo com o seu corpo. Então, eu espero que você goste, te convido a se inscrever no canal. Se você gosta, deixa um joinha que a gente fica sabendo que você gostou e para nós é uma alegria saber que você gostou, viu? Muito obrigada mesmo! E hoje nós vamos falar sobre ovários policísticos, por que eles dão pelos nas mulheres. As mulheres com ovário policístico, elas muitas vezes têm pelos em maiores quantidades, tem bigodinho, que é o buço, tem aqui, mas às vezes tem pelos grandes mesmo que elas têm que tirar, mais pelo no braço, nas pernas, nas axilas. Aí fala, meu Deus, o que é que acontece? Né? Isso acontece por conta do efeito da testosterona. Aí você fala assim para mim, mas o ovário policístico produz muita testosterona, doutora Marta? É por isso que fica muito, porque a gente sabe que a testosterona dá mais pelo, por isso que os homens têm barba e bigode, porque eles têm muita testosterona e as mulheres não têm. Não, não é que o ovário policístico produz muita testosterona. O que acontece é que o ovário, quando ele tem muitos cistos, ele produz menos hormônios femininos. Por isso que, via de regra, a menstruação é irregular, às vezes a mulher nem menstrua, não ovula, tem uma certa infertilidade. Então, o que acontece? Existe um equilíbrio entre os hormônios masculinos, que é a testosterona, na mulher, porque a mulher fabrica, sim, um pouquinho de hormônio masculino, que é a testosterona. Só que a maior parte dessa testosterona é fabricada numa glândula chamada suprarrenal, que fica em cima do rim. Então são duas suprarrenais, porque a gente tem dois rins, e em cima desses rins, como se fosse um chapéuzinho de duende, tem as suprarrenais. As suprarrenais é que são responsáveis pela maior parte da testosterona que a mulher fabrica. Sendo assim, ela não é impactada, essa produção de testosterona, pelo ovário policístico. O cisto nos ovários, eles vão descer a produção de estradiol, que é o estrogênio, e a progesterona. E o que acontece? Estão os dois equilibrados aqui, o masculino e o feminino. O feminino desce, o masculino fica relativamente maior. Então não é que a testosterona numa mulher no ovário policístico é absolutamente maior. Na maioria das vezes não é. Ele é relativamente maior. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque baixaram os hormônios femininos, o masculino suplantou. E aí, os receptores de hormônios, eles acabam sendo, eles recebem muito mais hormônio masculino do que feminino. E eles respondem a isso. Vai ter bigodinho, vai ter barba, vai ter pelo, né? Isso chama hirsutismo, que é o aparecimento de pelos nas mulheres, que são características dos homens, aparecem nas mulheres, tá? Então, esse Ter Saúde veio para dizer para você que quando você tem esses pelos, quando aparece isso na mulher, na menina, geralmente aparece em adolescente, vá verificar os ovários, porque na maioria das vezes existe uma síndrome do ovário policístico ou síndrome do ovário micropolicístico. Isso é tratável, né? Então a gente pode equalizar esse ovário, ele volta a fazer hormônios e aí a mulher para naturalmente de ter os pelos, a barba, o bigode, né? Que não é tão exuberante quanto do homem, claro, mas dependendo de quão clarinha a pessoa é e de o pelo é mais escuro, ele aparece bastante. Na medicina tradicional existe um bloqueio androgênico, o médico bloqueia um pouquinho a testosterona para poder não ter esse efeito, para subir, até que suba o estrogênio e a progesterona. O ideal, tudo bem fazer isso, bloquear a testosterona, tá? Por um tempo, não se acomode nessa terapia que chama antiandrogênica. Por quê? Porque os andrógenos nas mulheres, ou seja, a testosterona, andrógeno vem de homem, eles são importantes para a massa muscular,
são importantes para força, para coragem. Mulher sem testosterona fica mais chorona, fica mais sem coragem das coisas. A mulher produz pouquinho, mas é importante. Então, não se acomodar nessa terapia de bloquear só a testosterona. Procure resolver os ovários para que eles voltem a funcionar. Na maioria das vezes, os ovários micropolicísticos, eles são tratados com pílula anticoncepcional. Eu não trato com pílula anticoncepcional minhas pacientes, tá? Eu tenho uma outra abordagem, eu realmente estimulo os ovários. Os ovários, eles respondem muito à hiperglicemia, ou seja, comer muito açúcar, ou um corpo que não lida bem com o pouco de açúcar que come, a gente tem que ir por aí. Vou olhar a alimentação, tem muito a ver o ovário policístico com a alimentação. Tanto que dentro da medicina tradicional, o ovário policístico também é tratado com metformina, que é um remédio para diabetes. Então, a hiperglicemia é uma das causas do ovário policístico. Então, sendo assim, não adianta você só ficar tomando a pílula. Você tem que ver o que aconteceu, porque Deus não te fez com os ovários policísticos. Alguma coisa aconteceu que esses ovários começaram a ser policísticos, tá? Então, o hirsutismo, o aparecimento de pelos no rosto, principalmente de adolescente. Se você é mãe de adolescente e aparece muito bigodinho, muito pelo, que você acha que é diferente, é de família, nós somos de família portuguesa, somos de família italiana, ok, tudo bem, existe isso. Existem mulheres que são naturalmente mais peludas, vamos dizer assim, por uma questão genética. Mas vai dar uma verificada, porque pode ser que seja o primeiro sintoma do ovário policístico da sua filha, tá? E se você é uma mulher já adulta que de repente você não tinha tanto pelo e começou a ter, vá verificar os seus ovários, porque pode não ser um ovário policístico, mas tem alguma coisa acontecendo ali que houve um desequilíbrio entre os hormônios femininos e o hormônio masculino, ok? Então esse Ter Saúde veio para te mostrar e te ensinar que às vezes um pequeno detalhe, que você vê um pelo no rosto, né? Que ficou maior, que ficou mais evidente, que ficou parecendo um buçozinho, ele pode ser um sintoma de uma coisa maior. E a gente precisa ir atrás e verificar. Procure um ginecologista, procure um médico e vá atrás de verificar os seus ovários ou os ovários da menina que você ama, sua filha, sua sobrinha, sua afilhada, alguém que você quer bem. É isso, gente. Espero que o Ter Saúde de hoje tenha te ajudado. Terça-feira que vem tem mais. Se você quiser algum tema específico, sinta-se à vontade para poder sugerir, para poder perguntar aqui nos comentários e nas outras redes sociais em que a gente está, viu? Um beijo com muito carinho para você e até terça-feira que vem.